Hoje, com o Tarô, vamos abrir um portal para o signo de Sagitário. Seja muito bem-vindo, Ser Místico. Eu sou o Leandro Hendrick e esse é o Dimensão Astral. Respire, silencie e permite que essa mensagem chegue até você. Vou estar ativando a câmera da mesa para vocês verem as cartas aqui, tá ok? Então vamos lá. Sagitário, peço licença à espiritualidade de vocês, ao seu registro acástico, ao seu eu superior, aos seus guardiões, mentores e guias, para que possamos ver as tendências que serão o seu 2026. Deixando as 3 cartas aqui de tendências para 2026. E agora a gente vai ver o que você precisa abandonar antes que esse ano comece. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, hypa bastante o vídeo, tá ok? Quais as questões que sagitarianos e sagitarianas vão precisar abandonar, deixar de lado, para que o novo ano comece muito bem feito? Seis de espadas, as de copas, valete de bastões, as de bastões, 7 de ouros, 9 de ouros. Ok, vocês já estão abandonando, vocês já estão deixando de lado as questões negativas, tá ok? Por que eu falo isso? Por causa de um 6 de espadas. 6 de espadas é um movimento transitório, né? Um movimento assim de transição de algo que está negativo, abrir espaço para algo positivo chegar. Só que essa questão que você já está deixando de lado diz respeito algo como se fosse um amor próprio, tem a ver com sentimentos de alguma certa forma que não foi bem recolocado para você de alguma certa forma. Por quê? As de copas, deixa eu mostrar aqui, as de copas, um valete de bastões. Sabe aquilo que você começou a iniciar no âmbito sentimental, no âmbito criativo, no âmbito do que se diz da sua alma, do que se diz da sua verdade? É como se você tivesse iniciado algo, o valete de bastões e as de copas, e fosse algo até um pouco maior que você. Algo que te deu um entusiasmo, deu uma coragem, mas que ao mesmo tempo você percebeu que não teve o mesmo retorno em que você buscava. A gente pode ver aqui uma situação amorosa, uma situação também de você colocar dos seus sentimentos em alguma situação em que você não teve retorno sobre isso, e que você já começou a decidir. Eu achei interessante, 6 de espadas, já está demonstrando aqui que você já está saindo disso, que você já está transicionando para um estado melhor na sua vida. Então algo que era, de alguma certa forma, uma fonte de inspiração, ou uma fonte de um sentimento, com que você se deparou com isso e você percebeu que fosse maior que você. O valete de bastões, ele fala muito assim sobre uma criatividade, um impulso, coragem, um dinamismo. Então assim, Sagitário, aquilo que te deixou triste, aquilo que você colocou de um sentimento em cima, aquilo que você também deixou de lado, uma questão também de autonutrição, autoamor, autocuidado com você, e você não conseguiu concretizar isso, agora você consegue em 2026. É como se você lidasse com uma questão maior que você. Falou isso por causa de um valete de bastões e um as de copas. Quando a gente vê aqui as cartas de baixo, as de bastões, 7 de ouros, 9 de ouros, diz muito sobre uma construção pessoal também. Sabe você também teve coragem, você teve um certo dinamismo, você teve um começo até de uma forma empolgante para você se concretizar como pessoa. Aqui a gente está vendo uma leitura de um sagitariano que quis muito se concretizar como pessoa, do que é material, do que é tangível, principalmente com 7 de ouros, né? Eu já mostrei. Então, o que você precisa deixar de lado e se agradecer bastante até um certo período, e você viu que isso foi até uma certa forma em vão. Você gerou em você uma certa expectativa de crescimento e você até conseguiu crescer de alguma certa forma com esse crescimento que você teve. 7 de ouros, ele vai falar muito sobre uma pessoa, é como se fosse um agricultor, entre aspas, né? Um agricultor que tem ali a sua plantação alagada por um período de tempo. Ele está esperando essa água baixar. Logo depois, a gente tem aqui o 9 de ouros, né? O 9 de ouros, ele vai falar sobre uma concretização plena, sobre alguém ali que alcançou um patamar alto no que se diz de materialidade, de grandeza, de satisfação material, de conforto material.
Mas parece que isso só não bastou para você. Você se autolimitou algumas vezes, tá? Se você pode perceber que o 9 de ouros, ele tem aqui uma cerca em volta, como se fosse você colocando uma proteção em volta de você, até com medo de perder algo que você veio conquistando até agora. Então, assim, deixa muito de lado essa questão também de autoproteção, também de isolamento, um pouco também aqui, e também uma certa espera. Espera, eu digo, por causa do 7 de ouros, né? O 7 de ouros, ele é uma carta lenta, uma carta ali de que as coisas demoram, mas que você foi percebendo que talvez essa espera, ela nunca chegasse a nenhum resultado. Eu vejo você se concretizando, eu vejo você, assim, estando bem da forma como você está agora, mas ainda buscando essa colocação como pessoa aqui na nossa realidade, né? Eu ainda volto a falar, o 6 de espadas já começou a leitura falando que você já percebeu o que você estava passando, o que você estava fazendo, o que você iniciou, que provavelmente não deu certo, ou provavelmente não saiu da forma com que você quis, e você já está partindo dessa para outra. O 6 de espadas, ele vai falar sobre essa transição, que é através de algo que talvez não deu certo, algo que talvez ali não foi da forma com que você queria, e aí você parte para outra margem, né? Interessante que a gente vê aqui no 7 de ouros e no 6 de espadas, essa água, né? Essa questão, assim, de você transicionar, de você se mover para outro lugar através de uma questão sentimental sua. Sabe aquela falta sentimental? Sabe aquela questão que te preenche por dentro, que você não obteve até agora? E você decide assim, não quero mais isso, não quero mais. Por mais que eu me preenchi, ainda existe uma sensação de vazio dentro de mim. E por mais que eu falo isso por causa de 2 ases, né? As de copas e as de bastões. Veja assim que você teve iniciativas. Você teve iniciativas, foram boas, tá? Mas só que foi algo que é maior que você. Controle sobre isso, você não teve uma certa afinidade sobre isso e você não teve uma certa conclusão sobre isso. Você teve ali muito dinamismo, você teve ali muita coragem, você teve ali muita criatividade também, só que no resultado a gente vê isso como você esperando por algo e você se fechando sobre isso. Essas questões de concretização pessoal. Isso que você não concretizou, deixe isso de lado. Tá? Deixe isso, você já está partindo para outra, você já percebeu que isso não é tão viável para você, por mais que algum resultado ali você obteve sim, por causa do 9 de ouros. Vamos revelar as cartas de arcanos maiores do Tarô de Marsella. Roda da Fortuna, Pendurado e os Enamorados. Roda Fortuna com 6 de espadas. Você já tem esse momento de transição muito forte, né? Você já começa o ano, no início do ano, já com esse movimento puxando, você já começou a identificar o que você faltou, o que você precisa tirar de você, e você já começa o ano nessa energia assim de reviravoltas, né? Roda Fortuna, ela vai falar muito, deixa eu mostrar aqui pra vocês a Roda Fortuna. Esse tarô de Marsella é muito bonito, o tarô de Marsella é universal, ele tem essa temática de universo atrás dele, eu acho ele incrível. É só de arcanos maiores. Roda Fortuna, ela vai falar muito sobre assim ciclos, né? Questões assim de karmas, questões. Mas a ideia de karma vai falar sobre escolhas. Escolhas essas que estão aqui nos Enamorados. A gente já vai chegar nele, tá? Então, é como se você fizesse escolhas embasadas no seu livre-arbítrio anteriormente a 2026, que também está muito presente em 2026, e leva a conduzir essa sua vida, assim, de remodelar a sua vida. A Roda Fortuna. É como se você percebesse o que você precisa mudar na sua vida e você já começa o ano de 2026 mudando isso. Isso para você chega de uma certa forma positiva. Por quê? Porque você começa a identificar os padrões de acontecimentos, os padrões de erros que você veio fazendo até agora, e você começa a alinhar isso com a sua verdade interior. A gente terminando aqui nos Namorados. Mas nesse meio do processo aqui de 2026, temos o Pendurado. E o Pendurado, ele vai falar sobre um mártir, ele vai falar sobre um sacrifício, ele vai falar sobre assim, quando você se coloca nessa posição de estar um pouco até estagnado para tentar entender o que está acontecendo com você. Quando você se coloca nessa posição de ver por outra perspectiva, o Pendurado ele se torna o Iluminado. Olha que interessante. Você contempla a si mesmo, você contempla a sua própria vida e vê por outra perspectiva. Vê onde você está errando, vê onde você está acertando. Vejo mais aqui também mais acertos do que erros. É mais o começo das coisas. É mais as formas que vocês começaram. É esse começo sentimental e esse começo criativo. Enamorados aqui, no Tarô de Marsella, eles vêm muito com essa questão dualidade de você
Perceber o que realmente importa para você é descartável para você. Colocado para você situações em que você vai ter que decidir o que realmente importa e o que realmente não importa na sua vida. O namorado também diz aqui para você: o que você tentou iniciar no campo sentimental no passado até agora, não tente resgatar isso. Sagitário, não tente resgatar isso. Se foi uma pessoa que você namorou, que você esteve junto, se essa pessoa volta para sua vida até com a roda da fortuna, tente não estar novamente com pessoas que desagradaram, porque assim você pode entrar num looping novamente, colocar dos seus sentimentos e da sua vontade numa situação possa ser negativa para você, de você perceber o que realmente importa e o que realmente não importa, de escolhas havendo com seu livre-arbítrio, a sua verdade interior vão estar super em altas para você no ano de 2026, principalmente com a roda fortuna. Lembrando que a roda fortuna é um arcano regente de 2026, né? Quando a gente tem a soma 2026, a gente tem o 10. Essas questões de destino também que interferem sobre as suas escolhas, mas também vejo muito assim, você colocando da sua escolha em primeiro lugar. Tá? Você deve colocar a sua escolha em primeiro lugar, Sagitário. Em resumo, assim, é um ano positivo e de força que você tem que usar de estratégias, né? De você saber onde você vai recuar e saber onde você vai agir e ao mesmo tempo, assim, com alguns desafios. Então, agora, pra gente finalizar, vamos tirar uma carta de Oráculo da Floresta, né? Pra ver como que você pode fazer essas questões que a gente foi falando de uma melhor forma, né? Pra amenizar, pra mitigar o eremita da floresta. Encontre a paz no ritmo da sua respiração e na simplicidade do momento presente. Eremita da floresta. Olha que legal. E deixa eu ler de novo para você. Eremita da floresta. Encontre a paz no ritmo da sua respiração e da simplicidade do momento presente. A gente vê aqui que realmente assim vai ser colocado para você essas questões de momento presente, principalmente com a roda fortuna. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi mostrado aqui, não é uma sentença, é um chamado. O que foi revelado hoje continua agindo mesmo depois que o vídeo termina. Eu já lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e se sentir o chamado para uma leitura pessoal comigo, os atendimentos acontecem pelo WhatsApp. O contato está na descrição. Até o próximo vídeo e tenha um abençoado 2026.